Dito isto, eu passo a apresentar a nossa conferencista de hoje. Ela é professora visitante na Universidade de Bolonha, Departamento de Engenharia Industrial, atuando em projetos relacionados à economia circular. Professora adjunta do curso de administração da UNB, professora e orientadora dos PPGAs da UNB de administração e de agronegócio. Mestre e doutora em engenharia da produção, especialista em diversas áreas da gestão e atualmente o foco de suas pesquisas é economia circular. Quem é a nossa conferencista? É Patrícia Guarnieri, professora e doutora da UNB, nossa convidada especial, que vai nos falar hoje sobre... Não é sobre engenharia e agronegócio, ela vai nos falar sobre a Covid-19 durante um pós-doutorado no exterior. Uma experiência pessoal, uma história direta da Itália. E, com essa apresentação, passo a palavra direto à doutora Patrícia para suas palavras sobre sua experiência. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, ao professor Gilmar, a todos vocês pela acolhida, né, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, estar aqui na Itália, né, conversando com vocês online. Muito obrigada. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, né, como foi que eu vim parar aqui, né, e depois, eu não sei como que funciona, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Como foi falado, eu não vou comentar sobre as minhas áreas de pesquisa, né? Eu vou comentar sobre a experiência que eu tive, fui pega no meio da pandemia no exterior, né? Fora do meu país de origem, e contar um pouquinho para vocês sobre essa experiência. Eu vim para cá em setembro de 2019, então está praticamente fazendo um ano, já está na hora de voltar. Eu vim para cá para fazer um pós-doutorado na Universidade de Bolonha, e a Universidade de Bolonha tem a sede na cidade de Bolonha, que é na região da Emília-Romanha, na Itália, mas eu atuo no Departamento de Engenharia Industrial, que fica na cidade de Forlì, que fica a 70 quilômetros, mais ou menos, de Bolonha. É uma cidade um pouco menor, de 100 mil habitantes, uma cidade bem mais calma, né? Então, é um pouco mais tranquilo que Bolonha. Vim para cá para pesquisar a economia circular, que é uma área aí da gestão que visa justamente a gente envolver a sustentabilidade nos processos, em todos os processos de negócio e de produção das empresas. E no Brasil é um tema muito novo, né, que começou a ser discutido agora. Então, aqui na Itália ele já tem uma tradição maior de implementação. Então, como professora universitária, né, sou professora da Universidade de Brasília, professora efetiva. Fiz concurso público em 2011, então fazem quase 10 anos que moro em Brasília, sou original do Paraná. A gente normalmente tem essa oportunidade de fazer essas parcerias, né, com professores e universidades no exterior, porque vocês devem ter visto, com certeza, na mídia, que as universidades elas são avaliadas em rankings internacionais, né? Pelo nível de internacionalização. O que é medido com relação a esse nível de internacionalização? A quantidade de parcerias internacionais que as universidades têm, a colaboração com professores estrangeiros, a publicação de artigos científicos em journals, né, que são revistas especializadas internacionais, que são bem avaliadas. Então, por conta disso, os professores têm normalmente na carreira, alguns fazem até mais que um, né? E foi por muito tempo eu planejei para vir para o exterior para fazer esse pós-doutorado, para realmente avançar nos estudos, né? Saber um pouquinho mais, obter mais conhecimento e também fazer parcerias internacionais que podem auxiliar a Universidade de Brasília, né? Especificamente, mas também o Brasil a ter melhores universidades em termos aí de internacionalização nos rankings, né? Que existem vários rankings internacionais. Então, teve todo um planejamento aí de uns 3 anos para vir para cá, né? E é claro que, além do estudo, a gente espera também poder conhecer, enfim, né? Poder aproveitar um pouquinho.
E então cheguei em setembro e já fui inserida nos projetos do meu professor, né, que é o professor Augusto Bianchini, da Universidade de Bolonha. E então estava habitualmente até fevereiro desse ano indo normalmente na universidade, né, todos os dias. Quando não, eu me dirigia até as empresas para fazer coleta de dados, né? Porque na área da gestão a gente não trabalha muito em laboratórios, né? A gente trabalha mais em escritório e faz a coleta de dados diretamente com os gestores, né? Fazendo entrevista, analisando documentos, né? Sugerindo novos processos que podem otimizar os processos produtivos e de gestão. Então, 2 a 3 vezes por semana eu me dirigia a essas empresas que eram em cidades próximas aqui, e nos outros dias da semana eu estava cumprindo horário comercial, né? Porque aqui a rotina da universidade é só das 8 até as 6 da tarde. Não tem aula noturna, como no Brasil nós temos. Então, a gente trabalhava durante o dia. E foi bem intenso esses primeiros meses, né? Por conta até da questão de adaptação cultural. Eu tenho uma filha pequena de 5 anos, vim com meu esposo também, então não vim sozinha, vim com a família. Isso por si só já é um pouco mais complexo. E até conseguir apartamento, enfim, conseguir se estabilizar, né? Conseguir se adaptar à questão cultural. Aí tem um pouco de estresse, né, com relação a isso, que não é muito fácil. A questão do idioma, eu sabia um pouco já, tinha estudado, mas eu não tinha fluência, então assim também foi mais complicado. Sei falar inglês bem, mas quando a gente chega na Itália, ninguém fala inglês, é só italiano. Então, né, tive que também começar a fazer cursos, enfim. E até fevereiro estava assim com essa rotina bastante intensa, né? Foi bastante proveitosa, bastante enriquecedora. E em fevereiro a gente teve essa notícia, né? Em janeiro já começaram alguns indícios. Em fevereiro a gente teve a confirmação, né, da epidemia primeiro, né, do Covid, e depois pandemia. Então a Universidade de Bolonha resolveu ficou 1 semana, 2 semanas parada, né, para decidir o que seria feito, para se inteirar de tudo que estava acontecendo. E depois de 2 semanas já iniciou com aulas remotas, né, aulas à distância para os alunos, e eu comecei a trabalhar remotamente também. Então, estou em teletrabalho até hoje, porque a universidade só retoma as aulas presenciais em setembro, né? E apesar de eu estar vinculada aqui como professora visitante, eu não estou ministrando aulas, né? Eu estou fazendo pesquisa. Então, eu trabalho nos projetos de pesquisa diretamente nas empresas. Não estou indo para a universidade ainda, mas tenho visitado as empresas para coleta de dados, né? Antes, a gente não podia, né? Até 4 de julho, a gente não podia se deslocar entre cidades. Então, a gente começou a partir de 4 de julho. Então, foi realmente uma situação assim bastante, digamos assim, difícil, porque assim, você está fora do seu país num momento como esse, né, de pandemia. Primeiro que a gente não sabe nem o que é pandemia. Acho que ninguém nunca pensou que passaríamos por isso, né? Segundo, que aí depois que começou toda essa situação, a gente começou com essas notícias de muitos falecimentos aqui, quase passou de 1.000 por dia, né? Era o dia inteiro barulho de ambulância, assim, era uma coisa aterrorizadora, as pessoas com medo, né, de sair às ruas. Aqui tem muitos idosos, é o segundo país com mais idosos do mundo, então o índice de mortes foi enorme aqui, justamente por isso também, né? E assim, e aí eu descobri que o nosso seguro viagem, que a gente quando vem para o exterior é obrigado a fazer, né? O seguro viagem, saúde, eu descobri que não cobria pandemia. Aí fiquei mais nervosa ainda. Na verdade, nenhum seguro viagem cobre. Tem uma cláusula pequena ali que diz que nenhum cobre, eu me informei. Então, assim, a gente fica nervoso, porque assim, meus familiares não tinham ainda os documentos. Se a gente chegasse no hospital para ser atendida, eu não sei se teríamos atendimento, né? Me disseram que não teria problema, mas, né, enfim, a gente não tinha certeza. Então, fica aquela insegurança toda, né? Meu Deus, o que está acontecendo, né? Será que a minha família no Brasil está bem? Será que a gente vai ficar doente? Eu fiquei 90 dias sem sair de casa, né? Porque nos primeiros 90 dias a gente era proibido de sair, a não ser ir 2 vezes por semana ao mercado, e à farmácia se fosse necessário, ir para o hospital se fosse necessário. Então eu fiquei 90 dias sem tirar o pé de casa.
Meu esposo aqui ia no mercado, corajoso, ia no mercado e ia comprar as coisas para nós, e aí toda aquela rotina, né? Máscara, se desinfeta com álcool gel, quando chega em casa, tira a roupa, tira o sapato, aquela loucura toda e aquela, né? Meu Deus do céu, como que a gente vai fazer? A gente não pode pegar esse negócio aqui, né? Morrendo de medo e, né? Enfim. E eu acho que, inclusive, até foi antes que começou, sabe? Porque em fevereiro a gente começou a ter um aumento de casos, em abril foi o pico, onde a gente teve mais de 1.000 mortes por dia. Mas em dezembro, antes das férias para Natal e Ano Novo, 80% das crianças da escolinha da minha filha ficaram doentes. 80% tiveram febre, tosse, e as professoras, percebendo isso, não deixavam as crianças com febre ficar na aula. Já falavam, olha, mãe, leva para casa, porque, né, senão acaba virando um surto na escola. Então, 80% das crianças ficaram doentes. Eu acabei ficando com uma gripe, que eu nunca tive, uma tosse horrorosa, que foi diagnosticada como pulmonite, foi o que todo mundo, inclusive os médicos falavam aqui, né, em dezembro, nossa, mas está todo mundo com uma pulmonite estranha, né, assim, que nunca teve, as crianças, os adultos, e várias pessoas que eu conheço tiveram, e eu fiquei assim 1 mês e meio com essa tosse horrorosa, que nada resolvia, mas eu não tive os sintomas normais, falta de, né, mais comuns aí, de falta de ar, enfim, essas outras coisas. Então, acabei conseguindo melhorar com medicamentos para gripe normais. Mas, assim, a gente tem visto que a situação pode ter começado antes. Então, realmente foi assim, um período de bastante preocupação, um período de bastante ansiedade, estresse. Eu acho que eu fiquei assim, umas 2 semanas paralisada, sem conseguir nem estudar, nem trabalhar. Eu simplesmente não conseguia fazer nada. Assim. Eu fiquei paralisada, aterrorizada, com a possibilidade de contrair o vírus e minha família contrair alguém, acontecer alguma coisa com alguém. Depois a gente começa a se acalmar um pouco, né? E aí vai levando a vida para frente, né? Então, aos poucos, as restrições foram reduzindo. E em junho a gente começou, para a gente sair antes, nós tínhamos que portar uma autocertificação. Então, se eu saía, eu tinha que levar um documento e assinar explicando para onde eu estava indo e por quê. Né, tendo em vista que somente alguns motivos permitiam que a gente saísse, e aí depois começou a relaxar. Enfim, 4 de julho a gente teve aí, comércios abriram, com várias regras, porque eles têm muitas regras, né, para você fazer voltar ao comércio, para tudo, as pessoas poderem sair às ruas, ainda tem muitas regras, né? Mas as pessoas têm respeitado. Aqui é uma cidade que tem muitos jovens, lógico, né? Tem universidade, mas não tem tanto quanto Bolonha. Então a gente não vê muita algazarra, porque tem notícias de que a situação é pior com os jovens que querem sair, né? Enfim, para beber, para ir nos bares, e acabam fazendo o tumulto, né? Então é proibido fazer situações aí, se envolver em situações com tumulto. Os parques foram fechados, enfim, parquinho de criança. Escolas não voltaram até hoje, né? As escolas só voltam em setembro, que é quando começa o ano escolar deles, de setembro a julho, então é um pouco diferente do Brasil. Então, as crianças pararam de ir na escola em março, início de março, e só voltam em setembro. Então, por enquanto, aqui a situação agora está tranquila. Relativamente, a gente está tendo menos de 50 mortes por dia, e a maior parte ainda é na região de Lombardia, né, que foi aqui ali perto de Milão, né, Bérgamo, que foram as cidades mais afetadas. Mas relativamente está tranquilo. Eu acho que esse período aí de fechamento total, né, que chama de lockdown, desses 90 dias, contribuiu para isso, né, para realmente evitar ali o tráfego. Né? A gente não via nem um carro passar na rua. Foi assim, era muito estranho, assim, né? Depois que pararam os barulhos das ambulâncias, era um silêncio total, assustador. Mas, enfim, é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se querem que eu comente mais alguma coisa. Fico à disposição. Muito obrigado, Patrícia, pela sua explanação dessa experiência surreal e inusitada, né? Mas é a experiência que todos nós vivemos, cada um no seu quadrado, né? Exato.
Muito bem. Então, agora nós estamos, antes de eu passar a palavra para os debatedores, os perguntadores, eu quero ainda registrar a presença aqui do nosso governador Ataíde, do companheiro Manuel, que eu não tinha citado, do companheiro Bento, também não tinha citado. E apenas acrescentar que o Washington é o governador assistente e governador indicado para a gestão 2022-2023. Eu não sei se Lázaro, meu dileto amigo, se eu falei corretamente, mas é o nosso companheiro da Rotary Club de Itaguatinga, Asa Branca. Muito bem. Então, a palavra está facultada, vocês podem pedir o nosso... Vamos fornecer voz para quem levantar a mão. Eu estou aqui, né? A nossa conferência está à disposição. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Valéria? Gilmar. Com a palavra, Gilmar. Patrícia, perguntando exatamente sobre aquilo que você não foi convidada a falar. E bom, a minha pergunta vai mais ou menos na linha de que nós já sabíamos, né, da possibilidade do surgimento de pandemias, né? Alguns autores, um deles, o Yuval Harari, é um, e outros por aí que já vem falando já há alguns anos, pelo menos de 2012 para cá, dessas possibilidades, né? E como nós sabemos que as coisas por aqui são muito mal resolvidas, principalmente num dos pontos dessa área hoje de estudo sua, economia circular, né? Agora, depois do surgimento aí da Covid-19, né, começam a surgir os questionamentos, né, e muitos apontam até para que uma das origens dessa pandemia e de outras pandemias que virão por aí estão relacionadas à nossa relação com o meio ambiente, né? E a economia circular, a sua área de estudo atual, é uma área que poderá trazer contribuições para evitar o surgimento de pandemias. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Isso. Muito interessante, professor Gilmar. Realmente é uma discussão necessária, né? Eu tenho lido algumas coisas a respeito e realmente esses avisos sobre possíveis pandemias, eles partiram justamente de biólogos e pessoas que estudam, né, a natureza, o meio ambiente e perceberam esse desequilíbrio, né? Então, inclusive, vi uma notícia há um tempo atrás que diz que a nossa Amazônia é uma das regiões onde mais a gente tem tipos de coronavírus diferentes que podem vir a nos afetar, né? A gerar epidemias e pandemias no futuro. Então, justamente esse modelo de desenvolvimento aí, né, de extração desenfreada de recursos, desmatamento, né, onde a gente não respeita a natureza, os ecossistemas, e a gente sempre quer extrair mais para consumir mais, acaba gerando resíduos, resíduos poluem as áreas preservadas, acabam acabando, né, com a natureza e com o ecossistema. Isso faz com que os animais muitas vezes venham para a cidade, porque eles não têm mais o seu habitat natural, e outras vezes eles são caçados para alimentação, como acontece nos países asiáticos, né, que tem o costume aí de consumir animais exóticos, né, inclusive dizem que ainda não existe uma teoria 100% confirmada, mas que é o pangolim, né, que foi o portador aí do coronavírus e que foi comprado no mercado chinês, enfim, para consumo aí doméstico, né, de alimentação. Então, realmente, essa relação do homem com a natureza, eu acho que tem tudo a ver com essas pandemias. Eu acho que essa não vai ser a primeira, não foi a primeira e não vai ser a última, né? Claro que antes a gente não teve nenhum
assim tão grave quanto foi essa de agora, mas a gente pode ter podem vir outras, né, pandemias, epidemias no futuro, justamente por conta dessa questão toda aí de relação com a natureza, né? Então, a gente tem que ter limites, né? Tem que ter um espaço para que os ecossistemas possam sobreviver, né? E não tenham essa mistura, essa relação tão intensa com as cidades, né? Onde eles acabam vindo. Toda essa questão da extração, além da escassez dos recursos, alguns recursos a gente realmente não tem, né? Por exemplo, vou citar uma área que eu tenho pesquisado, que é de eletroeletrônicos, né? Antigamente, o meu primeiro computador, ele durou 5, 6 anos. Com o conserto, ele foi estendido aí por mais anos, né? Hoje em dia, você compra um celular, em 1 ano você já está trocando, quando não antes. Um computador também, no máximo dura 2 anos, um notebook. E a gente, dentro dos eletroeletrônicos, a gente tem metais preciosos, e que são metais pesados também. Ao mesmo tempo que são preciosos, são metais pesados que causam danos à saúde humana, ao meio ambiente, ao ecossistema. Então, se a gente consome, se tem a tal da obsolescência programada, né, que faz com que o ciclo de vida desses produtos sejam cada vez menores, a gente vai se obrigar a extrair cada vez mais recursos naturais. E aí, extraindo mais recursos naturais, a Serra Pelada, digamos que não tem mais nada, ou se precisa de máquinas pesadas para extrair o ouro de lá, eu vou ter que desmatar mais áreas, que é a discussão que está tendo agora, né, que é bem... digamos, complexa e conflituosa, tem vários pontos de vista, não vou entrar nisso agora, mas com relação às terras indígenas. As terras indígenas são as áreas que hoje têm muitos metais preciosos e são áreas protegidas, existe todo esse lobby para serem exploradas, para justamente pegar os metais preciosos, né? Então, se a gente tem essa relação de extrair, consumir e depois jogar fora, né, gerar o resíduo, primeiro que a gente não tem nem mais lugar para jogar os resíduos fora, porque os aterros sanitários estão cada vez mais esgotados, né? Com a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a gente não pode ter mais lixão. Então, o lixão destrutural, por exemplo, está proibido de ser reaberto. Então, né, existe o aterro sanitário de Samambaia justamente para privilegiar a reciclagem. A gente adotando um conceito de economia circular, que é aquilo que eu pesquiso atualmente, a gente vai primar sempre pela redução primeiro, em vez de extrair recursos, né, infinitamente da natureza e acabar com os ecossistemas, desmatar, a gente vai tentar usar os recursos que a gente já tem com um ciclo de vida um pouco mais longo, ou a gente vai aproveitar aqueles resíduos que são gerados no final do processo, depois do processo produtivo, distribuição, consumo, e aí se gera o resíduo, vamos tentar pôr esse resíduo de novo nesse ciclo, né? Para que ele tenha um ciclo infinito, né? Por exemplo, o ouro é 100% reciclável, o alumínio é 100% reciclável, o cobre, a prata, que são itens que vão dentro dos eletrônicos, né? Só para dar alguns exemplos. Então, a questão da economia circular é fazer com que esse resíduo vire alimento novamente para novos produtos e a gente não precise extrair tantos recursos da natureza e poupe a natureza um pouquinho mais para as futuras gerações e também para evitar esse tipo de situação que a gente está vivendo agora, né? Que é uma aproximação muito grande da natureza com o mundo globalizado, o mundo desenvolvido, e esses animais, eles são aí os portadores desses coronavírus que, se eles ficassem quietinhos na natureza, não gerariam todo esse problema que a gente está tendo hoje, né? Eu acho que é um fator assim que, né? Não sei se te respondi, professor Gilmar, o que você... Com certeza respondeu sim, muito obrigado. De nada. Quem mais levantou a mão? Nosso companheiro Newton José Amaral, governador do 4571 de 0203, com a palavra. Ok, obrigado. Um prazer mais uma vez estar na reunião de vocês. E hoje, tendo a doutora Patrícia aí, direto da Itália, trazendo as novidades de lá e também o seu ano de aprimoramento em doutorado lá na Itália. E acabou não sendo totalmente 100% de aproveitamento, mas, de qualquer forma, ela está maluca e doida para voltar, e vamos torcer para que ela volte em setembro no máximo. Doutora Patrícia, o que eu queria saber é o seguinte: você disse que muitas áreas serão
reiniciadas agora em setembro, diversas delas. Isso. Agora, aí na Itália já tem uma definição de quando deverá terminar tudo, ou só depois da vacina, como no resto, praticamente o resto do mundo? Sim, Porque aqui obrigada. no Brasil, desculpe, aqui no Brasil a gente não sabe quando vai terminar. Nós não sabemos. Eu estou para viajar para Portugal, para passear, para ver netos e tudo mais, e não estou conseguindo. Então, eu não sei se vou esse ano ou não. Se só irei o ano que vem. Então, realmente, a preocupação é grande e parece-me que não decai o número de infectados, não decai o número de mortes, está cada vez mais gente sofrendo, e a gente, então, está preocupadíssimo. Na Itália, estão com condições de dizer que está superado tudo ou não? Olha, assim, primeiramente, obrigada, né, pela pergunta. Um prazer também conversar com o senhor. Na Itália, assim, por enquanto a situação está bastante controlada, a gente não está vendo aquela segunda onda que eles estão falando, né? Já em alguns países da Europa já estão falando da segunda onda. Mas, assim, não existe uma previsão de término. Realmente, assim, não existe. Todos os especialistas, epidemiologistas e também outros estudiosos, eles dizem que só realmente ficará seguro quando a gente tiver a vacina, né? E aí existe aí todo esse problema que os países mais desenvolvidos, né, como Estados Unidos e outros países estão comprando, o Reino Unido também, compraram vários lotes, enfim. Não é todo mundo que vai ter acesso a essa vacina tão rápido, né? Então, a gente, infelizmente, tem que pensar isso também. Aqui, assim, eu acho que o que principalmente ajudou muito aqui, a gente ainda está numa situação controlada. O fato de terem feito lockdown de 90 dias, onde tudo ficou fechado, escolas, só mercados, itens de primeira necessidade que não, né? Farmácias e supermercados não, porque as pessoas precisam comer, enfim, né? E os profissionais da saúde também ficaram trabalhando. Mas o restante ficou tudo fechado. E as escolas, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que as crianças, elas acabam adoecendo talvez mais rápido, porque elas têm muito mais contato. Imagina uma criança que vai na escola materna, né? Na escola infantil no Brasil, e que eles compartilham, né, o brinquedo, põe na boca, não tem como evitar que eles tenham contato físico, não tem como deixar uma criança pequenininha com máscara. Então, assim, eu acho que foi uma decisão muito acertada, fecharem as escolas e fecharem tudo até realmente entender o que estava acontecendo e criar meios e criar uma logística para realmente depois pensar em retornar. Então, assim, eu acho que esses 90 dias que ficou tudo fechado, foram essenciais e foram fundamentais para o sucesso que a gente está vendo hoje, né? Por enquanto, a gente não tem certeza que vai permanecer assim, mas, né, eu acho que foi fundamental. Comparando com o Brasil, o que eu posso dizer? O Brasil, ele não parou efetivamente, né? É um para e volta, para numa cidade, numa região, aí, né, o prefeito para, o governador manda voltar, o governador para, o presidente manda voltar. Não tem uma padronização de ações, primeiro. Eu acho que isso tem que ser uma medida, tem que ser uma política federal, né? Assim, um padrão federal. Então, todo mundo vai parar. Vai ter prejuízo, tem pessoas que não podem, né? Graças a Deus, a gente é privilegiado, acho que, de poder trabalhar de casa, só que tem pessoas que realmente não podem, então essas pessoas têm que receber auxílio. Vai ter dificuldade, vai ter vulnerabilidade socioeconômica, aqui também tem também, lógico, que num nível muito mais baixo que no Brasil, porque aqui a gente tem diferenças, né? A gente também não pode querer comparar Brasil e Itália, porque a gente tem diferenças geográficas enormes, diferenças culturais enormes, diferenças sociodemográficas enormes, enfim, né? Claro que a Itália é um pouco mais fácil de você gerenciar, porque é um país menor, né? Enfim. A questão da idade também, né? Que são pessoas mais idosas, então, enfim, tudo isso acho que influencia, não dá para a gente comparar 100%. Mas eu acho assim que esse fechamento foi fundamental. E aí depois, quando em junho começou a abrir, né, primeiro foram as indústrias essenciais, abriram, mas com todo um protocolo detalhadíssimo para voltar, né? Por exemplo, na universidade, a gente voltou parcialmente em junho, porque tem pessoas que precisam usar laboratório, como as pessoas
da área de saúde, da engenharia, precisam usar laboratório. Então, como é que foi feito? Você tinha que antes de ir, o professor que era responsável por aqueles alunos ou aqueles bolsistas tinha que avisar para que eles pudessem providenciar os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, instalar álcool gel em tudo, instalar sabão sabão nos banheiros pode parecer uma coisa básica, mas se a gente for ver as universidades no Brasil, as escolas públicas, não tem papel higiênico, não tem sabão para lavar a mão, não tem toalha. Como é que a gente vai querer que as pessoas mantenham as mãos limpas? Isso é um elemento fundamental para as pessoas não se contaminarem. O que dirá de fornecer máscara, né? Não tem condições, entende? Não tem condições. Então, eles fizeram todo o protocolo na universidade para voltar. A gente fez 1 mês de reuniões para explicar certinho, passo a passo, como é que ia voltar, quem ia voltar, quem pudesse trabalhar remoto ia continuar remoto, só iriam voltar quem de fato precisava. Aí, no final de junho, voltaram alguns comércios, como, por exemplo, imagina criança em casa sem poder comprar um brinquedo, sem poder comprar um material escolar. Então, alguns comércios voltaram, crianças pequenas, né? Então, isso foi considerado fundamental. E depois começaram a voltar os comércios, os restaurantes. Mas aí tem que cumprir uma distância de 2 metros no restaurante, tem que usar máscara quando entra em qualquer estabelecimento comercial. Se não tiver máscara, não entra. Tem o álcool gel em todo lugar para você, né, se desinfetar. Em alguns locais tem que entrar com luva. Em alguns locais você não tem acesso direto às mercadorias. Tem que agendar em restaurante, em todos os lugares assim, públicos, museus, que eles reabriram também, você tem que agendar. Então, eles fazem o controle do fluxo de pessoas, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que ajudou muito, né? Então, assim, por enquanto está muito controlado. Agora, a gente já tem visto na França, por exemplo, e no Reino Unido e na Alemanha, a segunda onda já chegou. E uma coisa principal diferente que eu vi nesses países foi que eles retornaram às aulas com as crianças, mesmo que parcialmente. Então, aqui ainda não retornou. Então, eu acho que talvez, depois de setembro, pode vir a acontecer uma piora ou não. Esperamos que não, mas, assim, pode acontecer uma piora. Então, no Brasil, eu acho assim, que essa falta de padronização, né? Essa não alinhamento entre governos municipais, estaduais e federais, não alinhamento, né, entre tudo. E é claro, a gente tem um impacto econômico que no Brasil se sente muito mais fortemente e é muito mais difícil de gerenciar, né? Então, mas infelizmente, se a gente não para de uma vez, o que acontece? Para, volta, aí a gente, opa, agora vai. Aí para de novo, tem que parar de novo. Aí volta de novo, aí para de novo. Então, se a gente for contar os meses que ficou parado nesse vai e vem, talvez seja superior ao que ficou aqui os países da Europa, sabe? Então, é um mal necessário, né? Eu acho, assim, que os países que a gente vê que tiveram mais sucesso, eles pararam tudo mesmo, tiveram um controle grande da situação, né? E, enfim, é difícil comparar um país com o outro, né? É difícil a gente falar que o que deu certo aqui daria certo no Brasil e vice-versa. Mas, assim, eu acho que, assim, a minha opinião como leiga também, que eu não sou especialista, né? Eu acho, assim, que, infelizmente, essa coisa do lockdown foi necessária, né? Não porque ia evitar totalmente, ia resolver, todo mundo ia se curar, ninguém ia mais pegar. Não, mas simplesmente para não ter uma sobrecarga do sistema de saúde, para não ter, né? Enfim, toda essa situação que hoje a gente está vivendo, né? Então, na minha opinião leiga, eu acho que talvez, né? Se tivéssemos parado definitivamente, talvez a situação tivesse um pouco, essa curva que eles chamam, né? Da curva do pico da morte, teria talvez suavizado um pouco. O que não garante que não tenhamos uma segunda onda. Infelizmente, eu tenho acompanhado notícias e estudos científicos que falam que a gente vai ter várias ondas, primeiro, e segundo, que a gente não vai mais voltar a viver como a gente vivia antigamente. Infelizmente, não. Né? Por exemplo, os japoneses, eles usam máscara continuamente, mesmo antes das pandemias, né? Enfim, eu acho que o trabalho remoto é uma coisa que veio para ficar em muitas empresas, porque existem processos que podem ser feitos, né? Não precisa de uma reunião, tá todo mundo presente. Às vezes uma reunião pode ser feita até mais produtiva, feita remotamente. Então, assim, eu acho que a gente vai ter mudanças essenciais. As viagens, eu acho que
vai demorar um pouquinho para voltar, principalmente porque, infelizmente, porque no avião, por mais que as companhias aéreas, por exemplo, eu fiquei sabendo que a Air France tem aqueles, as filas de cadeiras com 3, né? Eu fiquei sabendo que eles estão sempre pedindo para deixar do meio vazia, né? Então, o que acontece? Você tem que ficar de máscara o tempo todo, você acaba não tendo contato. Agora, se tiver uma pessoa infectada lá dentro, por mais que ela esteja de máscara, e ela não, ou ela é assintomática, né? Porque tem a questão lá dos assintomáticos, então que não é. Enfim, é impossível não ser contagiado. Então, assim, eu acho que as pessoas vão acabar reduzindo um pouco as viagens, as companhias aéreas vão ter que se adaptar. Eu acho que existe uma tendência de que vai aumentar o preço dos voos, porque como eles vão ter menor quantidade, né? Até em termos logísticos falando, como que a gente justifica o custo do transporte? Quando a gente transporta mais mercadorias ou mais pessoas para dividir o custo total entre mais unidades. E como vai ter menos pessoas, vai aumentar o custo também, né? Correto. Então, assim, é difícil. Eu acho que a situação não vai passar tão logo. Eu acho que a gente vai enfrentar até chegar a vacina. Eu acho que a vacina vai ser o divisor de águas, né? Tendo vacina, nós vamos estar mais tranquilos a partir do momento que as pessoas forem vacinadas. Agora, depois, antes disso, eu não tenho muita esperança, infelizmente. Muito obrigado. Assim, maravilha a resposta. Maravilha. Mas talvez para o ano que vem dê para ir para Portugal. Talvez menor frequência de voo com custo maior, mas talvez dê. Ótimo. E que você retorne bem, que tudo corra bem, tá? Obrigada, muito obrigada. Tomara que dê certo. Por mais que seja bom no outro país, né? Que aqui a gente está numa situação relativamente calma agora, nada é como a casa da gente, né? E ficar, enfim, não é fácil. Obrigada. Obrigado você. Muito obrigado. Obrigado, Patrícia. E se você, quando você conseguir voltar, se o nosso governador Newton não puder ir lá buscar, você dá uma paradinha em Portugal e traz os netos dele. Ah, sim! Agora, faz uma escala. Eu sei como é ficar longe dos avós. A minha filha está louca longe da avó dela. Eu vou fazer uma pergunta e queria que você não levasse a mal, porque aqui no Brasil, aí na Itália não tem esse problema, mas aqui no Brasil se politizou, se ideologizou uma disputa sobre o remédio hidroxicloroquina. Então, quem fala em hidroxicloroquina é governista, é bolsonarista. Quem não fala, quem ataca, é porque é contrário a ele, etc. É um negócio de doido. Aqui no Brasil você já está ouvindo, você sabe. Eu queria saber, na Itália, onde eles não têm Bolsonaro e não tem problema, como é que o tratamento... todos nós sabemos que nenhum remédio, nenhuma bula diz que é bom para Covid-19. Todos eles todos os remédios que são aplicados são off-label. Então, como é que na Itália, especificamente sobre esse remédio, a Itália reage em relação a usar ou não usar no tratamento do Covid-19? Bom, eu li um estudo há um tempo atrás que eles verificaram que não tinha uma eficácia comprovada, né? Então, assim, não tem sido utilizado. Eu também, assim, eu não sou especialista, por eu não ser da área da saúde, eu não sei dar muitos detalhes, mas, assim, inicialmente não tem sido utilizado. Agora, sim, eu acho que depende muito dos médicos, do direcionamento de cada hospital, de cada clínica, né? Como no Brasil também, por exemplo, eu tive notícia de uma amiga que essa semana que ela teve Covid aí em Brasília, que ela tomou a cloroquina, né? Então, assim, existem casos em que a cloroquina pode talvez piorar situações, né, já pré-existentes, enfim, principalmente pessoas que já têm complicações anteriores, né? Talvez, o que acontece? Talvez para pessoas que não têm nenhuma complicação, pessoas mais saudáveis, mais jovens, a administração desse medicamento seja tranquila, né? Agora, tem que ter um cuidado. Por exemplo, o Bolsonaro tomou, né? A gente viu que o Bolsonaro tomou, mas ele tinha um médico 24 horas por dia fazendo todas as medições, né?
fazendo todo o acompanhamento ali para ver se ele ia ter alguma complicação. Isso não é a realidade da maioria dos brasileiros, a gente sabe que não, né? Então, assim, eu acho que se você está sendo acompanhado por um médico, se o teu médico é partidário de utilizar, se ele acha, se ele leu estudos, né? Porque, assim, tratamento de saúde é uma coisa muito relativa. Existem estudos, hoje sai um estudo dizendo que o medicamento é excelente, é efetivo, só que aí eles têm variáveis de controle diferentes, eles têm que testar, né? Enfim, tem todo o período de testagem em animais, humanos, etc., testagens clínicas. Então, pode ser que hoje falem que faz bem, amanhã vem outro estudo e é publicado e diz que não faz nada, né? Como também teve estudos falsos, né? Com o caso da hidroxicloroquina. Então, assim, eu não sei nem, assim, na Itália não se está usando, assim, mas eu também não posso afirmar com 100% de certeza que é em todo lugar, mas existe, eu vi alguns estudos e também do Instituto de Saúde, né, Nacional, falando que não existe um medicamento que é, digamos, indicado com eficácia, né? Existem aí casos, por exemplo, de pessoas que têm comorbidades específicas e que têm problemas, que ficam com problemas aí sanguíneos, outros com problemas respiratórios e outros com outros tipos de sintomas. E aí eles acabam tratando essas pessoas de acordo com o problema que ela desenvolve, né? Então, a cloroquina não está sendo utilizada assim como uma diretriz, digamos assim, nacional, né? Mas isso também, como eu falei, não posso afirmar que ninguém está usando. Pode ser que alguém use, como no Brasil, né? Existem locais Patrícia. que Obrigado. usam, outros não. É um assunto difícil, né? É uma coisa assim bem complicada. A gente fica, eu acho assim que se a gente está numa situação, se a gente é diagnosticado e o médico fala, tome isso, eu acho que a gente nem contesta, a gente toma, né? Por exemplo, essa minha amiga que tomou, ela era contra, só que ela acabou ficando com, ela falou assim, eu não vou tomar. Só que aí o médico falou, olha, você está com a oxigenação baixa, está no limite, então eu vou te dar o coquetel aqui que a gente está... E ela acabou tomando. Então, assim, eu acho que, eu não sei, é difícil, né? É difícil a gente falar, eu tomaria ou não tomaria, né? Nos Obrigado. Estados Unidos eu vi que eles têm também muito estoque, como no Brasil, e parece que eles não estão também administrando, não é em todo lugar que administra, né? Então é difícil. Não, aqui no Brasil hoje já há um protocolo aí liberado, etc., mas só para quem quiser, né? Muito obrigado pela sua resposta. E alguém mais quer fazer uma pergunta à nossa conferencista? Então, nessa situação, só temos a agradecer, Patrícia, a sua presença. O nosso presidente, ele tem é um pagamento, Gilmar? A gente remunera. A gente remunera e tem os honorários aí para os nossos convidados, né? E para professor, inclusive, é uma remuneração alta, porque no caso da professora Patrícia, ela pode lançar no currículo Lattes, né? Vale ouro, vale ouro. Professor mede a remuneração não é pelo dinheiro, é o que lança no currículo Lattes, né? Nós agradecemos aí muito a sua presença, a sua participação aqui conosco. E agora vai o certificado virtual e depois nós entregaremos fisicamente num momento oportuno, e que a gente certamente vai ter essa oportunidade, eu espero, né, em breve, com a vacina. E nós temos brasileiros aí envolvidos com a vacina, inclusive tem uma que quer visitar a mãe em São Paulo e que lidera um projeto, provavelmente ela vai apressar isso aí. E nós vamos poder nos encontrar, se Deus quiser, tá? E muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi muito bom. Muito obrigada aí pela oportunidade de conversar com vocês. Prazer conhecê-los, né, mesmo que virtualmente. Desejo que todos fiquem bem, seguros e que a gente tenha força para suportar essa situação aí, que, se Deus quiser, em breve, né, vai ficar mais suave, né? Não vamos dizer que vai acabar, mas talvez fique mais suave. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.